A mãe de Samuel se chamava Ana. Ela, Ana, faz parte do grupo daquelas mulheres do Antigo Testamento, idosas, estéreis, que arrastaram ao longo de uma vida inteira a tristeza de não ter podido gerar um filho, mas que por intervenção divina, por um milagre, num dado momento já, uma idade avançada, concebem uma criança, e essa criança acaba sendo um grande sinal da salvação de Deus no meio dos homens. Ana gerou Samuel na velhice e na esterilidade dela. E Ana prometeu ao Senhor que se ela pudesse gerar um filho, ela dedicaria, entregaria este filho ao templo, consagrando este filho ao Senhor. Por isso, desde novo, pequenininho, Samuel foi entregue a Eli, o sacerdote, para que ele pudesse, no templo, educar, conduzir Samuel. A primeira leitura de hoje nos fala de um episódio bastante conhecido da vida do menino Samuel ainda. Samuel estava dormindo no quarto dele e escutou: Samuel, Samuel. Samuel pensou que pudesse ser Eli. Então Samuel levantou, foi até o quarto de Eli e disse: o senhor me chamou? Ele disse: não chamei. E Samuel voltou a deitar. Daqui um tempinho, outra vez, Samuel ouviu o chamado: Samuel, Samuel. Levantou mais uma vez do quarto dele, foi até Eli e perguntou se Eli estava chamando por ele. Mais uma vez, não. E numa terceira vez, então, Eli percebeu que tinha algo especial, que não era só aquela confusão da gente achar que tem alguém chamando e não tem de fato, como de vez em quando a gente escuta alguém chamar a gente e vai lá no portão ver quem é. Minha avó dizia que não é para atender. Conhece essa história? Que pode ser Zé Maria chamando, né? Já escutaram essa história? Desde pequenininho eu aprendi isso: não atende, não diga já vou, vai lá e vê se é. Bom, brincadeiras à parte, quando Samuel veio, Eli disse assim: ó, a próxima vez que você ouvir essa voz te chamando, responda: eis-me aqui, Senhor, ou fala, Senhor, que o teu servo escuta. Samuel fez assim, e ali começa a vocação do profeta Samuel, que tem grande importância na história de Israel, porque ele foi o homem escolhido por Deus, profeta, para ungir o primeiro rei de Israel, marcando uma importante transição na história do povo de Deus no Antigo Testamento, de uma espécie de confederação de tribos para uma única nação, uma monarquia, que prepara o sucessor de Saul, que é o primeiro rei ungido por Samuel, que é Davi, o grande rei de Israel. O que eu acho interessante aqui? Que Eli tenha sido um mediador, tenha mostrado a Samuel o caminho para ele seguir a vocação dele. Ou seja, que Eli se coloque ali como uma ponte entre o próprio Deus e o menino Samuel. Guarde isso aí. Vamos ao evangelho de hoje. João Batista, que nós vimos em textos da liturgia de semanas passadas, insistia com a ideia de que ele não era o Messias,
Ele era um batizador, mas que depois dele viria alguém maior que ele. Lembra no domingo passado, quando nós celebramos o batismo de Jesus? João dizia isso. Pois João se encontra com Jesus, João olha Jesus e diz para André. Tinham 2 discípulos, o outro, a gente não sabe o nome, faz parte daquela lista das coisas que a gente vai levar anotado, e se a gente for para o céu, vai perguntar lá em cima para saber como é que é, quem era o outro discípulo que estava com André, que deveria ser Pedro, mas não foi Pedro, que eram irmãos, André e Pedro, mas depois é que André fala com Pedro, de acordo com o texto. Quando Jesus passou, João disse para André: eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, nenhum apego ao fato de André ser discípulo dele, a consciência de que a missão dele com André tinha terminado ali, e agora era André e Jesus. Mas João fez essa ponte, João foi esse mediador. João disse para André: eis o Cordeiro de Deus. André deixou de ser discípulo de João e passou a seguir Jesus. O interessante é que num dado momento, Jesus pergunta assim para André: o que você quer? O que você está me seguindo? E aí André diz assim: onde moras? Ou seja, eu quero te acompanhar, eu quero te seguir. Qual é o teu endereço? Como é que a gente faz para te achar? Jesus respondeu: vinde e vede, ou seja, pelo caminho, vamos comigo. E aí o texto diz, mais à frente, que André chamou o irmão dele, Simão, e apresentou Simão, que depois vai se chamar Pedro, para Jesus. Olha que interessante, hein? O chamado, segundo esse texto de Pedro, foi um chamado de terceira mão. Por que terceira mão? Olha só, João indicou Jesus para André, André indicou Jesus para Pedro. Então é assim, ó, de João para André, de André para Pedro. Entenderam? Ou não entenderam? João foi quem mostrou Jesus para André. Então André já foi aqui, ó, segunda mão. André mostrou Jesus para Pedro, ou seja, olha que interessante a dinâmica. Um foi fazendo a ponte para o outro, para Jesus. João fez a ponte para André, André fez a ponte para Pedro. João 1, André 2, Pedro 3. Foi lá na terceira mão que Pedro, segundo este relato, conheceu Jesus. Tem um outro relato interessante dos sinóticos, que fala que Jesus chamou André e João à beira do lago de Tiberíades. Esse relato é divergente daquele, mas ele é rico, ele é interessante, porque ele mostra para a gente essa ideia de fazer ponte, mediar, apresentar, dizer para alguém: fulano, esse é Jesus. Jesus, esse é meu irmão fulano. Entenderam? Eli fez a mesma coisa com Samuel. João fez a mesma coisa com André. E André fez a mesma coisa com Pedro. Ou seja, é um pouco a dinâmica da nossa fé, da nossa missão. O sentido da nossa missão consiste em fazer essa ponte, em apresentar, em apontar: meu irmão, Jesus, siga, vamos segui-lo. Está claro para todo mundo? Hoje nós celebramos o primeiro dia do tríduo do nosso padroeiro, e por que não acrescentar São Sebastião nessa fila dos tantos irmãos e irmãs que dedicaram a vida a fazer ponte, a
apontar, a indicar para tantas pessoas Jesus, o Cordeiro de Deus. Penso que hoje, para a nossa reflexão, em primeiro lugar, isso me fez pensar muito desde ontem, a gente agradecer a Deus pelas tantas pessoas que passaram pela nossa vida e fizeram isso. Desde a nossa mãe, que na beira da cama ensinou para a gente: mãezinha do céu. As mães não ensinavam isso, a minha mãe ensinou: eu não sei rezar. Essa semana agora passada, uns diazinhos de folga, eu estava com um casal, meu compadre e minha comadre, e eu sou padrinho das duas crianças deles. Uma tem 4 e a outra tem 8. Num dado momento, a gente, à noite, depois do jantar, conversou assim: agora está na hora de todo mundo ir dormir. Aí a mais nova, que é a Manu, começou: mãezinha do céu. Como quem diz assim, aquela é a música do silêncio, apaga tudo, guarda tudo, escova os dentes e vamos dormir no colo da mãe do céu. Então eu lembro, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pensar hoje, começando talvez ali pela nossa mãe, pela igreja doméstica, pelaquela oraçãozinha que a mãe foi ensinando: junta a mãozinha. Uma pena que as famílias hoje estejam esquecendo um pouco disso, né? Vamos chegar ali no pé da cama, rezar um pouquinho com as crianças, ensinar a nosso catequista e a tanta gente que fez esse papel de pontífice, fazer ponte, mediar, apresentar, apontar o Cordeiro de Deus. Eu acho que é a primeira coisa. Segunda coisa é entender esse nosso lugar no mundo, apontar o Cordeiro de Deus, sinalizar: irmão, vamos seguir Jesus. Jesus é Ele, o Cordeiro de Deus. João não segura, não prende André a Ele, mas diz: ó, é o Cordeiro de Deus. Aqui eu dou 2 passos para trás e você vai em frente, seguindo Ele, Jesus. Que o exemplo de São Sebastião nos inspire nesse segmento de Jesus. Vamos ficar de pé, professar a nossa fé.